Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do módulo do crédito Novas Tecnologias Aplicadas à Odontologia. Vem comigo para falar sobre mecanismo de ação e interações do laser com os tecidos biológicos. Na luta contra o coronavírus, fique em casa e assista a sua videoaula. Olá pessoal, eu sou Gisele Rodrigues Santana Neves e hoje estamos aqui para falar sobre o laser, suas interações, efeitos e mecanismos relacionados aos tecidos biológicos. Qual será o nosso objetivo? Desenvolver com vocês conhecimento teórico e prático que possibilite um domínio científico para a aplicabilidade e a usabilidade do laser na odontologia. O que nós vimos até agora em nosso crédito? A gente viu o que é o laser e seu conceito, que o laser é um acrônimo, nós vimos os princípios de formação da luz laser, classificamos os nossos lasers, principalmente na área da saúde, os lasers de baixa e alta intensidade. Falamos um pouco sobre a interação do laser com a matéria, a importância dos cromóforos e a importância dos parâmetros e conceitos agregados, como a dosimetria, no estabelecimento de protocolos de utilização desta ferramenta, desta tecnologia na odontologia. Então, só para a gente lembrar, nossa luz laser ela é monocromática, ela é unidirecional, ela tem coerência e ela tem comprimentos de onda extremamente definidos, numa mesma direção, numa mesma frequência, diferentemente de uma luz convencional, que ela é policromática, ela é difusa e dispersa, e ela tem comprimentos de ondas diferentes, amplitude e direção da onda diferente. Com relação à interação dessa luz laser com os tecidos, com a matéria, a gente poderá ter uma interação fotoquímica. Dentro da interação fotoquímica, algo chamado bioestimulação ou biomodulação. E o que vem a ser isso? São os efeitos estimuladores do laser em processos bioquímicos e moleculares, que normalmente ocorrem nos tecidos, como a cicatrização e o reparo. Então, quando a gente fala em biomodulação, a gente está falando no tipo de interação fotoquímica, onde a luz, a energia, vai atuar em processos bioquímicos e moleculares. Ou seja, vai atuar na intimidade metabólica e constitucional de uma célula. A gente também, como uma interação fotoquímica, a gente pode ter a terapia fotodinâmica, onde essa luz, ela induz reações no tecido para o tratamento de patologias. E também, como interação fotoquímica, a gente vai ter a fluorescência tecidual, que geralmente é utilizada como um método diagnóstico para detectar uma substância reativa à luz nos tecidos. No nosso caso, os tecidos duros mineralizados, como a gente viu na aula e no crédito de cariologia. Nesse nosso crédito, a gente vai focar basicamente em interação fotoquímica e na biomodulação nesta aula e na próxima aula na terapia fotodinâmica. No que concerne à interação fototérmica, nós temos a fotoablação, fotocoagulação e a fotopirólise. O que vem a ser a fotoablação? A fotoablação nada mais é do que a remoção do tecido por vaporização e superaquecimento dos fluidos. Então, quando eu disse na aula anterior que o laser de CO2 ele é ótimo em fazer vaporização, significa que ele está fazendo uma fotoablação. E a fotocoagulação? O laser também, termicamente, ele aquece os tecidos a uma temperatura em torno de 60 graus por um tempo limitado. E essa temperatura, ela leva à coagulação dos tecidos, com uma mínima alteração na aparência da estrutura desse tecido.
Então, como resultado, as proteínas e enzimas como citocinas e outras moléculas bioativas são desnaturadas. E a gente sabe que o processo de coagulação ele é o primeiro indutor da cicatrização. E aí, dessa forma, ele acaba induzindo uma cicatrização mais rápida e mais modulada. E também temos a fotopirólise como uma das interações fototérmicas do laser. Além da interação fotoquímica e fototérmica, a gente também tem a interação fotomecânica. E a interação fotomecânica ela se dá por ou fotodisrupção ou fotoacústica. Na fotodisrupção, o que a gente tem? A gente tem um desmembramento das estruturas pela luz. Né? Então, a interação é de tal monta que ela leva a um desmembramento das estruturas. E na fotoacústica? Ela envolve a remoção do tecido com geração de ondas de choque. Então, essa é uma outra possibilidade de interação entre a luz e a matéria, a luz laser e a matéria. E a gente tem também a interação fotoelétrica. Dentro da fotoelétrica, a gente tem a fotoplasmólise, onde há a remoção de um tecido através da formação de íons e partículas eletricamente carregados, que existem no estado semigasoso de alta energia. Então, quando eu tenho um efeito fotoelétrico, na verdade eu tenho formação de uma partícula ou de um íon carregado eletricamente. E é essa partícula e é esse íon que levam à remoção do tecido. Então, como nós pudemos perceber, nós temos a interação fotoquímica, a interação fotoelétrica, a interação fotomecânica e a interação fototérmica. Nós vamos nos focar basicamente, nesse nosso crédito, na interação fotoquímica. Então, como a gente já havia mencionado na aula anterior, a interação entre o laser e o tecido, que é a matéria, vai depender dos seus parâmetros. Vai depender da sua densidade de potência, densidade de energia e tempo de exposição. Vamos começar falando de um tipo de interação fotoquímica, que é a fotobiomodulação. O que vem a ser a fotobiomodulação? A fotobiomodulação é uma mudança na função pela luz. A fotossíntese é um grande exemplo de fotobiomodulação. Se as plantas não recebessem a energia da luz, elas não praticariam a fotossíntese, porque é através da luz que muda a respiração celular das células da planta e com isso você tem a produção do cloroplasto. Outro exemplo é a ativação da vitamina D. A vitamina D, ela necessita para se ativar e ser uma substância farmacologicamente ativa através de luz solar. Então, na biomodulação, na fotobiomodulação, eu tenho a mudança de alguma função celular em decorrência de uma energia. E uma energia advinda da luz. Então, como a gente pode conceituar a fotobiomodulação? A gente sabe que a natureza fotobiológica da fotobiomodulação significa que alguma molécula fotoaceptora, ela deve primeiro absorver a luz utilizada na irradiação e depois promover estados eletronicamente excitados. Processos moleculares primários, a partir desses estados, podem levar a um efeito biológico mensurável, via uma reação bioquímica secundária, uma cascata de transdução de fotossinal ou uma sinalização celular. Tudo isso acontecendo em nível celular. Então, a gente pode dizer que a fotobiomodulação, ela atua dentro de processos fundamentais e processos moleculares primários do funcionamento de uma célula. Das plantas para os animais, né, o que a gente viu? Que primeiro nas plantas, né, tanto nas plantas quanto nos animais, nas células, a luz ela estimula fotoaceptores e esses fotoaceptores moleculares é que vão desencadear uma série de ações. Por exemplo, na planta, os cloroplastos, que são produzidos a partir da ativação das mitocôndrias pela luz, eles contêm a clorofila.
né? E existem outros fotoaceptores nas plantas, como os fitocromos e os criptocromos. Já nas células animais, quais seriam esses fotoaceptores que são intimamente relacionados com a interação fotoquímica da luz laser? A citocromo-C-oxidase, que é uma enzima presente nas mitocôndrias. A hemoglobina, mioglobina e os compostos de porfirina. Estes são os fotoaceptores primários nas células animais. Então, quando a gente fornece energia para um sistema autônomo, complexo, dinâmico, não determinamos suas ações ao contrário. O sistema ele capta a energia e ele direciona essa energia para as finalidades que para ele são prioritárias. Então, quando a gente tem um sistema autônomo, não é a gente que determina a ação. Na verdade, o sistema ele vai captando a energia e direcionando essa energia para finalidades que ele julga que são prioritárias. Então, por exemplo, eu tenho ali uma ferida, na hora que eu coloco a luz, esse sistema ferida, ele vai direcionar essa luz para as finalidades que lhe são prioritárias, induzindo o processo cicatricial. O potencial do estímulo energético celular, induzido por uma fotobioestimulação, ele sustenta a utilização do laser de baixa intensidade, clinicamente, em processos inflamatórios e cicatriciais. Então, o fato do laser, ele ser, dessa luz, ela ser um estímulo energético celular, que induz bioestimulação, é que dá sustentação para esse uso clínico do laser de baixa intensidade. E quando a gente fala em efeito fotoquímico, a gente está falando basicamente em proteínas que estão sendo moduladas e a gente está falando basicamente em cromóforos que utilizam lasers de baixa intensidade. Então, o laser, ele atua nos tecidos através de células e moléculas fotorreceptoras, desde que esse laser ele tem um comprimento de onda específico. E quem são essas células ou moléculas fotorreceptoras? São flavoproteínas, porfirinas, a citocromo-C-oxidase, tirosina, asparaginina. E o que vai acontecer? Essas células, essas moléculas fotorreceptoras, elas vão ativar o metabolismo celular e essa ativação do metabolismo celular é que leva a um efeito fotoquímico. Então, o fotoreceptor ele é extremamente importante quando a gente fala de fotobiomodulação. E os fotoreceptores das células eucarióticas na região espectral próxima do vermelho, ou seja, nas luzes cujos comprimentos de onda façam com que a luz emitida seja vermelha, é o fotoreceptor que está ligado à cadeia respiratória na mitocôndria, que é a citocromo-C-oxidase. Esse é o principal fotoreceptor ligado à fotobiomodulação. Já, por exemplo, na região espectral violeta e azul, quem é o fotoreceptor fundamental? As flavoproteínas, por exemplo, a NADH desidrogenase, no início da cadeia respiratória. Então, a gente pode perceber que para cada luz, e portanto, para cada comprimento de onda, e portanto, para cada cor de luz, eu vou ter um fotoreceptor específico. É por isso que a gente tem no mercado tantos lasers diferentes, porque cada comprimento de onda e, consequentemente, cada cor de luz vai interagir com um fotoreceptor diferente. Ainda na fotobiomodulação, a gente sabe que os citocromos eles são enzimas da cadeia respiratória presentes nas mitocôndrias das células. E esses citocromos, eles têm qual função? Eles convertem adenosina difosfato em adenosina trifosfato. E isso faz com que haja energia para as células dirigirem o seu metabolismo. É como se eu desse um energético para a nossa célula, né? Ela recebe um energético e aí ela vai amplificar a sua função. A
a sua estrutura, os citocromos, a estrutura dos citocromos como cromóforo e receptor de energia radiante do laser tem um papel-chave para aumentar as funções da célula. Funções quais? Síntese de proteína, replicação, motilidade celular, manutenção do potencial de membrana. Então, os fotoaceptores eles têm um papel fundamental na biomodulação e no efeito fotoquímico que o laser pode desempenhar quando ele interage com os tecidos. Então, a gente sabe que dentro da célula, qual é a estrutura fundamental que recebe a luz, interage com essa luz e melhora essa performance celular? É a mitocôndria. Tá? E é na mitocôndria, usando que fotoaceptor? A citocromo mitocondrial oxidase. Então, por que a porque na fotobiomodulação, por que da citocromo, né, oxidase? Porque ela absorve a luz, ela absorve luz no comprimento de onda que gera uma luz vermelha. E essa absorção de luz, fazendo com que a adenosina difosfato se transforme em adenosina trisfosfato, também vai estimular a divisão celular, o reparo celular e vai atuar no metabolismo celular. Ela é uma enzima chave mitocondrial. E ela é uma chave, vejam que interessante, a luz laser é uma chave que acopla na fechadura da citocromo C oxidase. E a citocromo C oxidase é a chave que abre a mitocôndria para que essa mitocôndria trabalhe no seu potencial máximo. Também a citocromo C oxidase, ela é um importante regulador da função celular e também é um transdutor de sinal celular. Então, ela é uma enzima chave para o metabolismo celular que pode ser ativada por luz vermelha, luz laser vermelha. Na biomodulação, quando se aplica um laser de baixa intensidade, os fótons podem ser absorvidos, espalhados ou refletidos. A luz que penetra no tecido é absorvida pela melanina, hemoglobina e a água, e a energia desses eventos de absorção pode ser dissipada como calor, causando um aquecimento repentino na estrutura do tecido. O primeiro alvo da fotobiomodulação é o complexo do citocromo C, que é encontrado nas vilosidades da mitocôndria. O citocromo C é um componente vital da cadeia de transporte respiratório, que conduz ao metabolismo celular. Conforme essa luz ela é absorvida, o citocromo C ele é estimulado, conduzindo ao aumento da produção de adenosina trifosfato, a molécula que facilita a transferência de energia. Além do ATP, a estimulação do laser produz óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio. O óxido nítrico é um potente vasodilatador e uma importante molécula sinalizadora celular que envolve muitos processos fisiológicos. Espécies reativas de oxigênio afetam caminhos de sinalização fisiológicos muito importantes, inclusive a resposta inflamatória. Em consequência, a produção dessas moléculas sinalizadoras há uma indução na produção de fatores de crescimento, o que aumenta a proliferação celular e motilidade. Promovem também a deposição de matriz extracelular e caminhos pró-sobrevivência. Fora da célula, a sinalização com óxido nítrico promove a vasodilatação, que melhora a microcirculação, aumentando a entrega de oxigênio, açúcares vitais e proteínas. Esse mecanismo de ação foi demonstrado por uma série de estudos há mais de 40 anos usando-se o laser de baixa intensidade. Portanto, o laser ele age nos tecidos determinando alguns efeitos. E esses efeitos eles podem ser primários ou secundários. Dos primários eu tenho efeito bioquímico, que é isso que a gente falou até agora, né?
E dentro dos efeitos bioquímicos, né, dos efeitos primários bioquímicos, a gente pode ter liberação de substâncias pré-formadas, como por exemplo histamina, serotonina, bradicinina, e elas todas vão estimular também a produção de ATP, além da citocromo C-oxidase. E inibem o quê? Inibem prostaglandina. Portanto, se inibe prostaglandina, inibe dor. Além do efeito bioquímico, dentro dos efeitos primários, a gente tem o efeito bioelétrico. No efeito bioelétrico, o que acontece dentro da célula? O que ele faz? Ele melhora o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Quando ele melhora o funcionamento da bomba de sódio e potássio, ele faz com que as trocas, né, pela membrana sejam amplificadas, e isso aumenta também a produção de adenosina trifosfato. E também esse melhoramento da bomba de sódio e potássio leva a uma manutenção do potencial da membrana celular. Além desse efeito bioquímico, bioelétrico, também dentro dos efeitos primários a gente tem o efeito bioenergético, né, que faz com que haja uma normalização energética do bioplasma. Também na fotobiomodulação, a gente vai ter os efeitos secundários. Dentro dos efeitos secundários, eu tenho efeito bioquímico e efeito bioelétrico. No bioquímico, eu tenho liberação de histamina, o que mexe na circulação local, né? Você vai aumentar a microcirculação local. E também tem um aumento do trofismo celular. As células começam a ter um trofismo celular ampliado. Já no efeito secundário do tipo bioelétrico, você tem um aumento da produção de ATP, um aumento da velocidade mitótica, ou seja, as células vão se dividindo com maior velocidade, o que favorece o quê? O reparo tecidual. Então, a partir dos efeitos primários e secundários, o laser ele apresenta efeitos terapêuticos, como analgésico, como anti-inflamatório, anti-edematoso e cicatrizante. São esses efeitos primários e secundários, né, bioquímico, bioelétrico, bioenergético, é que vão levar a efeitos terapêuticos. Só que agora, antes de entender todos esses efeitos terapêuticos, convém a gente recapitular um pouquinho dor. Vamos falar um pouquinho de dor, pessoal. Dor, na verdade, é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que ela é associada a lesões reais ou potenciais, ou ela é descrita em termos de tais lesões. A dor, gente, é sempre subjetiva. Há um componente subjetivo na dor. Cada indivíduo, ele aprende a usar esse termo através das suas experiências, uma vez que ele tem esses componentes subjetivos. No que se refere à fisiologia da dor, o que a gente tem? A gente tem a transformação de estímulos ambientais em potenciais de ação. Então, você tem um estímulo ambiental que leva a uma alteração de potencial de ação, e essa alteração de potencial de ação, ela trafega pelas vias nervosas, fibras nervosas periféricas, e são transmitidas para o sistema nervoso central. Então, a dor, ela é uma resposta resultante da integração central de impulsos dos nervos periféricos ativados por estímulos locais. Então, sempre eu vou ter um estímulo local que leva a uma ativação com uma resposta através de impulsos pelos nervos periféricos. Há basicamente 3 tipos de estímulos que podem levar a uma geração de dor. Uma geração de alteração de potencial de ação nos axônios. Quais são esses estímulos? São variações mecânicas ou térmicas. As variações mecânicas ou térmicas, elas podem ativar diretamente as terminações nervosas ou receptores. A gente tem fatores químicos libertados na área da terminação nervosa, que podem alterar o potencial de ação, e isso pode ser levado para o sistema nervoso central e ser reconhecido como dor. E nesses fatores químicos se incluem também compostos presentes em células íntegras. E a gente tem fatores libertados por células inflamatórias, como a bradicinina, a serotonina, a histamina e as enzimas
proteolíticas, que também elas atuam alterando o potencial de ação e, consequentemente, produzindo dor. Então, vamos imaginar que a gente está andando na rua e a gente pisa numa taxinha, né? Vamos entrar aqui neste site. Ele tem uma animação. Ele não está indo, então eu vou sugerir para vocês entrarem. Aí ele vai. Espera só um pouquinho. Então, nós entramos aqui no site. Vamos ver se a gente consegue animar. Espera aí. Então, olha só. Pisei na taxinha. O que vai acontecer na hora que eu piso na taxinha? Você vai ter alteração na bomba de sódio e potássio com passagem de informações pelos canais que vão se traduzir em um sinal que gera um potencial de ação que vai chegar em nível cerebral. Como nós pudemos ver na animação, na hora que você faz um estímulo, que é o pisar na taxinha, o que vai acontecer? Há uma inversão de polarização da membrana e os canais de sódio, de potássio, eles se abrem, fazendo um influxo desses íons, o que modifica o potencial de ação, e isso é levado através das fibras periféricas até o sistema nervoso central e é traduzido como dor. Esses receptores que estão, por exemplo, lá no pé, onde eu pisei na taxinha, eles são modulados por ação de substâncias químicas algogênicas, geradoras de dor. Essas substâncias químicas, elas são liberadas em elevada concentração no ambiente tecidual em decorrência de processos inflamatórios, traumáticos ou isquêmicos, né, como nesse exemplo. Toda vez que eu tenho um processo inflamatório, traumático ou isquêmico, algumas substâncias são liberadas e essas substâncias químicas, elas agem ali nos receptores nociceptivos e aí você tem uma alteração no potencial de ação da membrana e com isso as informações são levadas até o sistema nervoso central. Também essas substâncias algogênicas, elas podem ser originadas de células lesadas, como leucócitos, mastócitos, plaquetas e moléculas livres que estão dentro do interior dos vasos sanguíneos. Então, nós temos vias neuronais ascendentes para a dor, né? A gente tem uma via rápida, ou a via conhecida como do trato neoespinotalâmico, que do ponto de vista evolutivo ela é a mais recente, e ela sempre é iniciada por estímulos mecânicos ou térmicos, principalmente. E ela produz aquela sensação de dor aguda e bem localizada. Pense em você pisando na taxinha, ou pense em você colocando o dedo ali na chama. Essa é a via neuronal ascendente rápida. E nós temos a via lenta. A via lenta ou do trato paleoespinotalâmico, ela é a mais primitiva em termos evolutivos. Essa é iniciada por fatores químicos, né? E ela produz aquele tipo de dor que é mal localizada pelo indivíduo e ela é contínua. Sabe, aquela dor na barriga, esse é um tipo de via lenta de transmissão da dor. Tá? Então, a rápida é estimulada por estímulos mecânicos ou térmicos e a lenta por estímulos químicos. E a dor, ela pode ser classificada baseada na sua duração, né? Em 3 tipos. Aguda, quando ela se manifesta transitoriamente durante um período. Esse período é relativamente curto, que podem ser de minutos, mas também pode ser de semanas, tá? E geralmente está associado a lesões em tecidos ou órgãos. A crônica, ela tem uma duração mais prolongada e ela pode se estender por vários meses a vários anos e que está quase sempre associada a um processo de doença crônica, onde você tem liberação de muitos mediadores químicos. E a recorrente, ela apresenta períodos de curta duração que se repetem com frequência. E ela pode ocorrer durante toda a vida do indivíduo, mesmo sem estar associada a um processo específico. Por que a gente está fazendo esse parêntese falando de fisiologia da dor?
Justamente porque o laser ele funciona como um sistema analgésico e é para vocês poderem entender como o laser, enquanto luz, funciona nesse sistema analgésico. Então a gente sabe que a dor, a intensidade com que as pessoas diferentes sentem a dor e reagem a situações semelhantes é muito variada. Justamente porque a dor tem o seu componente subjetivo. Então, essa variação ela não se deve tanto a uma ativação diferente de vias da dor, mas uma facilidade dos indivíduos na ativação de suas vias analgésicas naturais. Tem pessoas que ativam suas vias analgésicas naturais muito mais rapidamente do que outras. E isso é que vai diferir em como ele sente aquela dor, qual a intensidade que ele sente aquela dor. Dentre os componentes dos sistemas analgésicos naturais, a gente tem as encefalinas, serotoninas, endorfinas e o sistema gate control. Todas essas neurotransmissores e o sistema gate control a gente também vai entender. As endorfinas, elas são o quê? São peptídeos que são derivados de um precursor produzido lá na hipófise. Portanto, é um neurotransmissor. Ele vai agir sobre receptores para causar a analgesia. E ele produz um efeito sedativo, semelhante aos gerados pela morfina, pelos opiáceos. E é por isso que as endorfinas, elas são consideradas opioides endógenos. O laser, ele age aí, né? Ele favorece a liberação de endorfinas. Então, estudos em vivo do seu efeito analgésico sobre os nervos que suprem a cavidade oral, eles têm demonstrado que o laser de baixa intensidade ele diminui a frequência de descarga nos nossos receptores, reduzindo o limiar de acordo com a frequência da irradiação. Então, estudos em vivo demonstraram que o laser de baixa intensidade ele inibe seletivamente uma média de descarga de sinais nos nossos receptores, nos nervos periféricos, incluindo descargas neuronais que são induzidas pelo quê? Por pressão, por estímulo térmico, por irritação química. Em contraste a isso, as descargas neuronais induzidas pelo toque, elas não são afetadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada dor e aí eu aplico laser, em seguida eu faço uma massagem, que é o que vai induzir a descarga neuronal por toque, eu não vou prejudicar o sistema gate control, tá? Por causa do meu laser. Existem algumas evidências que a irradiação com laser ela pode seletivamente alterar a velocidade de condução nas fibras-alvo, particularmente os axônios aferentes oriundos de nossos receptores. Então, o Walsh ele fala que o laser de baixa intensidade ele pode mudar a condução nervosa desses nossos receptores e com isso ele modular a intensidade da dor. Então, com relação aos mecanismos do laser numa ação antiálgica, a gente sabe que o laser ele induz a secreção de beta-endorfina, que favorece o bem-estar. Além de tudo, ele diminui a quantidade de substâncias álgicas, dentre essas substâncias, o que? Acetilcolina, prostaglandina, histamina, serotonina e bradicinina. E, além de tudo, induz um equilíbrio energético no metabolismo celular. Então, este seria o mecanismo de ação antiálgico da luz laser vermelha, um comprimento de onda que gere a luz no espectro vermelho. Então, age em beta-endorfina e é essa beta-endorfina que ela tem, que dá essa sensação de um opiáceo que gera um bem-estar. Além de tudo, também nesse mecanismo de ação antiálgico, o laser ele induz também a alfa-endorfina. Então, não é só a beta-endorfina, também a alfa-endorfina. E ambas se ligam a quem? Aos receptores do sistema nociceptivo. E é por isso que a pessoa tem a sensação de uma analgesia narcótica, porque na hora que elas se unem
aos receptores do sistema nociceptivo, elas bloqueiam a entrada daquelas substâncias algogênicas ali na transmissão. Bacana, né, pessoal? E com relação à inflamação, a gente também falou que uma das formas de interação fotoquímica através da fotobiomodulação é o laser ser um anti-inflamatório. Então, antes da gente entender como ele funciona como um anti-inflamatório, vamos entender o que é a inflamação. Então, a inflamação nada mais é do que a transformação morfológica e funcional de um tecido que foi agredido. Então, esse tecido foi agredido e ele sofre alterações na tentativa de destruir, diluir ou isolar o agente lesivo. Portanto, todo o processo inflamatório é uma reação de defesa e uma reparação do dano tecidual. A nossa gengivite, que é um processo inflamatório, ela é uma reação de defesa. Bom, a inflamação ela pode ser dividida em fases, certo? E a gente precisa falar dessas fases para você entender vocês entenderem aonde o laser age enquanto efeito. Então, o processo inflamatório ele tem uma fase irritativa, uma fase vascular, exudativa, degenerativa necrótica e produtiva reparadora. Caracterizando essas fases, a fase irritativa é uma fase onde você tem modificações morfológicas e funcionais daqueles tecidos que foram agredidos. E essas alterações morfológicas e funcionais, elas levam à liberação de alguns mediadores químicos. E esses mediadores químicos é que desencadeiam as outras fases inflamatórias. Então, na fase irritativa, primeiro você tem uma alteração morfológica e funcional, que leva o tecido a liberar mediadores químicos. E esses mediadores químicos é que vão dar início à fase vascular. Na fase vascular, esses mediadores químicos eles causam alterações hemodinâmicas na circulação e na permeabilidade dos vasos. Né? Então, a histamina é um desses mediadores químicos que são liberados, que vão alterar a hemodinâmica ali dos vasos sanguíneos e vão aumentar a permeabilidade vascular. Com esse aumento da permeabilidade vascular, a gente começa a ter a fase exudativa. Na fase exudativa, o que vai acontecer? Esse vaso está bem permeável e há possibilidade da passagem de água, da passagem de eletrólitos, da passagem de uma série de produtos pelas membranas. E a isso a gente dá o nome de exudato celular e plasmático. Ou seja, a fase exudativa ela é decorrente da fase vascular com a liberação de histamina, que por sua vez é decorrente da fase irritativa. Da fase exudativa, a gente pode ir para a fase degenerativa necrótica. O que acontece? Na fase degenerativa necrótica, as células que também estão passando ali pelos vasos, que têm sua permeabilidade aumentada, elas podem se degenerar a tal ponto que elas começam a necrosar o tecido. Essa é uma fase que ela deriva da ação direta do agente agressor ou mesmo das modificações funcionais e anatômicas consequentes daquelas 3 fases anteriores. E por fim, a gente tem no processo inflamatório a fase produtiva reparativa ou reparadora. Se esse processo inflamatório ele foi mediado e ele realmente está conseguindo circunscrever o agente agressor, ele está conseguindo coibir esse agente agressor, o que vai acontecer? Haverá uma hipermetria da inflamação, ou seja, haverá um aumento na quantidade dos componentes celulares, né? E essas células que vieram a partir das fases anteriores, da irritativa, da vascular, da exudativa e da degenerativa necrótica, elas começam a destruir o agente agressor e, consequentemente, reparar o tecido injuriado. E a gente tem, com relação à cicatrização, né, que é a última das fases, a gente vai ter
tipos de cicatrização diferentes. A gente tem a cicatrização por primeira intenção, a de segunda intenção e uma resposta inflamatória reparadora. São coisas distintas, certo? São coisas distintas, né? Na primeira delas você tem a injúria, depois de 24 a 48 horas você tem lá todas as células de defesa sendo sinalizadas para que elas cheguem ali na área que está inflamada. Aí o que vai acontecer? Depois de 72 horas, os neutrófilos, que são as primeiras células de defesa, eles são substituídos por macrófagos, né? Depois de 5 dias, você começa a ter uma angiogênese e restabelecimento da epiderme. Aí que você vai ter o acúmulo de colágeno, né, a reabsorção do edema, do infiltrado, e aí a reabsorção completa do infiltrado, e aí você tem, depois de um mês, é que você tem toda a força de estiramento do tecido restituída. O laser, ele objetiva trabalhar tanto no processo inflamatório quanto no processo cicatricial. E aí a gente tem que também trazer para vocês uma recordação da nossa cascata inflamatória, né? Na membrana celular a gente tem a fosfolipídios, e esses fosfolipídios, através das fosfolipases, eles se transformam durante a injúria em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele pode se converter em prostaglandinas, certo? Ou mesmo a substância ET. A substância ET dá origem aos leucotrienos, e esses leucotrienos, eles deflagram a quimiotaxia para chamar as células de defesa e liberam alguns mediadores que são responsáveis pela vasoconstricção, broncoespasmo e aumento da permeabilidade, favorecendo a fase exudativa. Já as prostaglandinas, elas levam a uma vasodilatação, a uma inibição da agregação plaquetária, mas elas também podem levar a vasoconstrição e promoção da agregação plaquetária. Tudo vai depender de como ela foi estimulada, né? Se ela foi para a prostaglandina PGN2 ou se ela foi para o tromboxano. E a prostaglandina também pode evoluir para uma prostaglandina F2, que é responsável por vasodilatação e promoção do edema. Os anti-inflamatórios, eles agem aqui na cadeia, nessa área, os COX, né? Eles agem na ciclooxigenase, inibindo toda a cascata inflamatória. E o laser, como é que ele vai agir, né? Nós vamos ver logo a seguir. Antes também, cabe a gente fazer uma recordação sobre os sinais cardinais da inflamação, que é o rubor, calor, tumor e dor, e perda funcional também. O rubor refere-se à vermelhidão, e essa vermelhidão se deve à exudação das células sanguíneas, hemácias e leucócitos ali na área, quando o vaso se torna permeável. Calor refere-se a uma hipertermia arterial com aumento da temperatura local. O edema ou tumor é característico da fase exudativa, porque não só passam pela permeabilidade do vaso, células, mas também líquidos, né? A dor se deve à compressão das fibras nervosas locais pelo acúmulo de líquido e de células, tá? Além de a produção da bradicinina, que é uma substância algogênica, e a gente também tem a perda funcional, que é decorrente da tumoração, do edema, né? Principalmente se a gente pensar numa articulação, que vai impedir o movimento, ou mesmo a própria dor. Então, esses são os sinais cardinais, e aqui, esquematicamente, a gente está mostrando todo o processo inflamatório, tá? E todas as substâncias, os mediadores químicos produzidos, né? As citocinas pró-inflamatórias. Esse esquema ele mostra bem todas as células envolvidas e substâncias químicas produzidas envolvidas nas diversas fases do nosso processo inflamatório. Bom, quais seriam os mecanismos de ação do laser na inflamação?
O laser ele aumenta a microcirculação local. Já em 1985, o Mester falava isso. Ele leva a uma vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, levando a um aumento da drenagem linfática. Isso a Luciana Almeida Lopes falou em 2006. Leva a uma ativação do sistema linfático, já reconhecido desde 1991. Controle da produção das substâncias liberadas, né? Prostaglandina, prostaciclina, histamina, serotonina, bradicinina e leucotrienos, todas envolvidas na fase vascular. Portanto, o laser tem um papel fundamental de controlar essa fase vascular do processo inflamatório. E, portanto, ele acaba mediando essa inflamação. Também existem autores que nos falam da atuação do laser na fase exudativa celular. Por quê? Ele acaba reduzindo a produção do fator de necrose tumoral, TNF-alfa, ele suprime as interleucinas ou mesmo reduzem interleucinas. Então, vamos voltar um pouquinho. Olha, ele vai acabar na hora em que eu tenho a permeabilidade do vaso e o tráfego de líquido e o tráfego de célula, o laser ele vai atuar em interleucinas e fatores de necrose tumoral também, não dando continuidade a todo o processo inflamatório. Então, essa seria um outro mecanismo de ação. O primeiro na fase vascular e o segundo na fase exudativa celular. E também ele reduz a quantidade de células mononucleares e modula a atividade secretora de macrófago, portanto, atuando na fase vascular e na fase exudativa celular. A gente sabe que a degeneração de macrófagos durante o processo inflamatório, essa degeneração de macrófagos, ela leva a uma perpetuação pela produção dos mediadores químicos, a uma perpetuação do processo inflamatório. Então, se eu tenho uma terapêutica que modula essa atividade secretora dos macrófagos, eu vou estar controlando o processo inflamatório per se. Né? Olha aqui os nossos... A degranulação de macrófagos e mastócitos é que levam a alguns efeitos, né, potentes do processo inflamatório. Então, aqui só para a gente dar uma olhada, olha o nosso macrófago, né, ele ativa a interleucina 1, fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 12. Então, se eu tenho uma terapêutica que age nessas substâncias, eu vou estar controlando o meu processo inflamatório, por conseguinte. Também existem autores que nos falam que o laser ele estimula a liberação de corticoide endógeno pela glândula supraadrenal, e a gente sabe que o corticoide ele é um potente anti-inflamatório. E o laser ele aumenta a produção de fibroblastos, a proliferação de fibroblastos, aumentando a produção e organizando melhor as fibras colágenas, implementando uma cicatrização em potencial. Então, o laser fazendo essas atividades, ele age na fase exudativa plasmática, principalmente pela ação do corticoide, que consegue mediar muito rapidamente o processo inflamatório. E na fase produtivo-reparadora, quando ele aumenta a proliferação de fibroblastos e organiza as fibras colágenas. Então, notem, o laser ele acaba atuando em todas as fases do processo inflamatório. Por isso, ele é considerado um excelente anti-inflamatório. Então, no mecanismo de ação na inflamação, o laser, na hora que ele atinge a célula, ele leva a um efeito primário imediato, aumentando esse metabolismo celular. Com o aumento do metabolismo celular, a gente tem um aumento na síntese de endorfinas, que são vias analgésicas naturais, e também ele leva a uma menor liberação de transmissores nociceptivos. Quais são? Bradicinina e serotonina. Bradicinina é responsável pela dor. Também ele tem um efeito secundário indireto, favorecendo a drenagem linfática e aumentando o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, ele leva mais células de defesa para a área que foi injuriada.
E ele tem um efeito terapêutico geral, ou chamado efeito tardio, porque ele ativa também o sistema imunológico. Então, dessa forma, é que o laser age globalmente no processo inflamatório. Albertini e colaboradores em 2007, eles demonstraram que um laser de arsenieto de galho-alumínio, com uma potência de 30 watts e uma densidade de energia de 7,5 joules por centímetro quadrado, comprimento de onda 660 e 684 nanômetros, portanto, no espectro vermelho da luz, eles diminuíram a expressão de ciclooxigenase 2. Lembra na nossa cascata anti-inflamatória? A ciclooxigenase é ela que faz com que toda a cascata se desenvolva. Ou seja, se você diminui a produção de COX, você está fazendo um efeito anti-inflamatório. E esses autores, eles demonstraram que um laser com um comprimento de onda no vermelho visível e com essa densidade de energia foi capaz de ter um efeito anti-inflamatório, porque ele diminuiu a expressão dessa enzima. Portanto, ele atuou em proteínas, diminuindo a expressão de uma proteína. Então, a gente sabe que toda inflamação leva a dor, mas nem toda dor é uma inflamação, né? Mas a inflamação, ela age, o fator irritativo age na membrana celular. Na hora que ele age na membrana celular, ele libera a fosfolipase A2, né? E ele produz o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele pela atuação de uma enzima, a ciclooxigenase, ele libera endoperóxidos, e esses endoperóxidos, prostaciclina, prostaglandina e tromboxanas, são responsáveis pelo processo inflamatório, uma vez que fazem vasodilatação, hiperalgesia e febre, vasodilatação e agregação plaquetária. Ademais, o ácido araquidônico também ele libera lipídios e ele libera leucotrienos, que são relacionados com alergia. Então, se eu tenho um laser agindo nesta enzima aqui, como os autores mencionaram, eu interrompo a produção de endoperóxidos e, por conseguinte, eu interrompo o processo inflamatório, ou eu modulo o processo inflamatório. A Imbir e colaboradores também comprovaram que o laser ele foi efetivo em reduzir fator de necrose tumoral alfa num modelo de inflamação aguda de pulmão. Já outros autores, Safavi e colaboradores, verificaram também a redução dessa citocina em gengivas inflamadas. Isso significa que na hora que você reduz o fator de necrose tumoral alfa, você reduz o processo inflamatório. E o laser foi responsável por essa redução de fator de necrose tumoral alfa, mediando o processo inflamatório. Então, ainda um outro mecanismo de ação na inflamação é no fator de necrose tumoral alfa, que age em nível local, e isso faz com que você tenha menor reações de fase aguda, você tenha estímulo de proliferação celular, estímulo de diferenciação celular para defesa. Além de tudo, a diminuição do fator de necrose tumoral leva a uma morte celular por apoptose e não por necrose. As interleucinas, que também o laser ele é proclamado por reduzir interleucina, elas são responsáveis pela ativação de linfócitos e pelo estímulo à divisão de tipos celulares diferentes. Só que se ela é produzida de forma errática ou em grande quantidade, ela vai ativar tanto o sistema imunológico que ele vai ficar errático e ele vai intensificar a inflamação e não mediar essa inflamação. Outro mecanismo é nas interleucinas, como eu falei, né? Então, alguns autores... Perdão. Vamos voltar lá. Alguns autores dizem que o laser ele modula a interleucina 6 e interleucina 10, como Bosch e colaboradores, e alguns falam que ele modula a interleucina 2, como Novoselova e colaboradores.
Do ponto de vista de edema, como que é o mecanismo de ação do laser de baixa intensidade? Ele acelera a microcirculação, ele causa um aumento da microcirculação. E com esse aumento da microcirculação, ele atua na pressão hidrostática capilar e favorece a reabsorção do edema. Com essa reabsorção do edema, você tem a eliminação de catabólitos que reforçariam a formação do edema. Tá? Então, essa é a forma dele ser um mecanismo de ação, o efeito dele antiedematoso. E o mecanismo de ação cicatrizante do laser, como que se processa? Bom, como o laser ele aumenta a eficiência na drenagem linfática, ele favorece uma ação fibrinolítica. Né? Essa ação fibrinolítica ela acaba por proporcionar uma resolução efetiva do isolamento, né? Assim como a coagulação no plasma. Então, ela permite que a coagulação se dê e que todo o processo de cicatrização, ele se inicie. A ação fibrinolítica proporciona o quê? Ela proporciona também um aporte eficiente de elementos nutricionais e defensivos na região lesada, o que favorece também a regeneração. Então, esse seria o mecanismo de ação cicatrizante do laser. Agora, todos esses mecanismos, gente, eles podem ter, o laser pode fazer efeitos positivos ou negativos. Tudo vai depender do parâmetro. E os parâmetros a gente se refere ao quê? A potência, o comprimento de onda e a densidade de energia. O laser ele pode tanto favorecer o processo inflamatório, anti-inflamatório, cicatricial e de analgesia, como ele pode piorar. Então, ele pode determinar fatores positivos ou negativos, mas vai depender dos parâmetros. Daí a importância do estabelecimento de protocolos de atendimento. Protocolos muito bem definidos e muito bem amparados por evidências científicas. Então, é de extrema importância que a gente utilize protocolos já aprovados, utilizando parâmetros adequados. Para quê? Para que a gente obtenha os benefícios e que a gente leve esses benefícios aos nossos pacientes. Então, vamos relembrar o que a gente falou agora? A gente falou sobre fotobiologia, né? Como é que a luz interage com os tecidos biológicos, né? Com interações fotoquímicas, fotomecânicas, fotoelétricas, fototérmicas. A gente falou sobre essas interações nos tecidos e seus efeitos. Focamos os efeitos primários e secundários que a luz laser desencadeia. E aí, acabamos por explanar o mecanismo de ação antiálgico, anti-inflamatório e antiedematoso, que sustentam a utilização do laser de baixa intensidade para uso na odontologia. E também falamos do mecanismo de ação cicatrizante, por fim. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem de algum protocolo em relação ao laser em odontologia? Que protocolos de laser em odontologia já existem? Que tal vocês irem numa base de dados e darem uma procurada em protocolos? Protocolos e patologias. Fica aí a dica para vocês continuarem esse estudo fazendo uma pesquisa sobre protocolos do laser na odontologia. Eu agradeço a presença de todos e nós nos veremos na próxima aula, onde ainda falaremos sobre outra interação fotoquímica do laser com os tecidos biológicos, a terapia fotodinâmica. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Foi bom estar aqui hoje com vocês.